Olhe para o céu noturno. Agora olhe para o mapa mundi. E se eu te dissesse que não existe coincidência? E se eu te provasse com números exatos que construtores separados por milhares de quilômetros e milhares de anos estavam, na verdade, seguindo a mesma planta arquitetônica, do Egito ao Peru, da Turquia à Ilha de Páscoa? Existe um padrão matemático, uma assinatura silenciosa gravada em toneladas de pedra que a história tradicional se recusa a explicar. Eles não estavam apenas empilhando pedras. Eles estavam apontando para algo. E a precisão é tão aterrorizante que nos obriga a fazer uma pergunta perigosa. O que eles sabiam que nós esquecemos? Parte 1. O enigma da precisão impossível. Para entendermos o tamanho desse mistério, precisamos primeiro descartar a ideia de que nossos antepassados eram primitivos batendo pedras com pedras. Isso é uma mentira conveniente. Vamos começar com a Grande Pirâmide de Gizé. A maioria das pessoas sabe que ela é grande, mas poucos entendem a matemática assustadora por trás dela. Ela está alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão de 3/60 de grau. Para se ter uma ideia, o Observatório de Greenwich, em Londres, construído milhares de anos depois com tecnologia moderna, não tem essa precisão exata. Como? Como uma civilização que supostamente não conhecia a roda ou a bússola conseguiu alinhar milhões de toneladas de calcário com o eixo de rotação da Terra melhor do que nossos engenheiros do século XVII? E não para por aí. Se você pegar o perímetro da pirâmide e dividir por 2 vezes a sua altura, você obtém o número π, 3.459. Um número que, segundo os livros de história, só seria descoberto pelos gregos milênios depois. Isso não é acaso. Isso é uma mensagem matemática gritando através das eras. Parte 2. O espelho do céu. A correlação de Órion. Mas a matemática terrestre é apenas a metade da história. As verdadeiras respostas estão acima de nós. Na década de 1980, o engenheiro Robert Bauval fez uma descoberta que abalou a egiptologia clássica. Ele olhou para as 3 pirâmides de Gizé e percebeu algo estranho. Elas não estão perfeitamente alinhadas em linha reta. A terceira, a menor, Menkaure, está ligeiramente desviada para a esquerda. Por quê? Erro de cálculo? Não. Bauval olhou para o céu, especificamente para o cinturão de Órion. As 3 estrelas, Alnitak, Alnilam e Mintaka. E lá estava. A exata mesma configuração. As pirâmides são um espelho do céu na Terra. Mas aqui a trama se complica. O alinhamento perfeito com o cinturão de Órion não bate com a posição das estrelas na época aceita da construção, 2500 a.C., devido à precessão dos equinócios, o lento bambolear da Terra. O alinhamento perfeito ocorreu por volta de 10.500 a.C. Estamos falando de uma discrepância de 8.000 anos. Será que as pirâmides são muito mais antigas do que nos contaram? Ou será que os egípcios estavam marcando uma data específica no passado, uma era de ouro antes de um grande cataclismo? Parte 3. Göbekli Tepe. O marco zero. Se Gizé é o relógio, Göbekli Tepe, na Turquia, é o despertador que tocou cedo demais. Descoberto nos anos 90, este sítio reescreveu tudo o que sabíamos. Estamos falando de pilares de pedra de até 20 toneladas, esculpidos com relevos 3D de animais, datados de 11.600 anos atrás. Isso é 7.000 anos antes das pirâmides. Nessa época, segundo a academia, éramos caçadores-coletores nômades. Não construíamos templos megalíticos, mas lá está ele. E adivinhem, também há alinhamentos. Pesquisadores sugerem que o pilar central aponta para a estrela Sirius. Mas o mais perturbador é o pilar 43, conhecido como a Pedra do Abutre. As gravuras ali não parecem ser apenas arte, parecem ser um mapa estelar. Alguns cientistas propõem que ele retrata a posição das constelações na época de um impacto de cometa, o evento Dryas recente, que causou uma extinção em massa. Göbekli Tepe não seria apenas um templo, mas um memorial. Um aviso deixado pelos sobreviventes de que o céu pode cair sobre nossas cabeças a qualquer momento. Parte 4. A Grande Grade Mundial. Agora vamos expandir nossa visão. Vamos sair do Oriente Médio e olhar para o globo inteiro. Existe uma teoria, controversa mas matematicamente fascinante, de que estes sítios não são isolados. Se você traçar uma linha saindo de Gizé, passando por Ollantaytambo e Machu Picchu no Peru,
Ilha de Páscoa, Aneitium, Angkor Wat no Camboja e Mohenjo-Daro, você obtém um círculo quase perfeito ao redor da Terra. Essa linha tem uma inclinação de 30 graus em relação ao Equador. A margem de erro é mínima. Como? Como culturas que não tinham contato umas com as outras, separadas por oceanos imensos, decidiram construir seus locais mais sagrados exatamente nessa linha de força? E mais, a distância entre muitos desses pontos segue proporções áureas. Em Angkor Wat, a disposição dos templos imita a constelação de Draco, assim como Gizé imita Órion. É como se o planeta inteiro tivesse sido mapeado por uma inteligência coordenadora muito antes da nossa história registrada começar. Estamos olhando para os restos de uma rede global de energia ou comunicação? Parte 5. O aviso das estrelas e a precessão. Todas essas sentinelas silenciosas têm algo em comum: o tempo. Elas são obcecadas pelo tempo cósmico. A precessão dos equinócios é um ciclo de aproximadamente 26 mil anos. É o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em seu eixo bamboleante. Os antigos conheciam esse ciclo, chamado de Grande Ano. Em mitos ao redor do mundo, há números recorrentes: 72, 432, 2160. Esses números são a chave matemática da precessão. A Grande Pirâmide incorpora essas proporções em suas dimensões. O Templo de Angkor Wat tem 72 torres principais. Por que essa obsessão? Porque a precessão marca as eras da humanidade. E segundo muitas dessas tradições, o fim de um ciclo precessional traz mudanças catastróficas. Eles não construíram esses monólitos para durar para sempre por vaidade. Eles construíram para durar para sempre porque a mensagem precisava sobreviver ao próximo cataclismo. Eles estavam tentando nos dizer quando o relógio iria zerar novamente. Parte 6. Conclusão. O legado esquecido. Ao olharmos para essas pedras, não estamos vendo apenas ruínas. Estamos vendo uma tecnologia que não entendemos e uma matemática que mal conseguimos replicar. A conexão entre a posição das estrelas e a localização desses monólitos sugere que a história humana não é uma linha reta de evolução, mas um ciclo de ascensão e queda. Eles sabiam algo sobre a nossa relação com o cosmos que nós, com todos os nossos satélites e computadores, estamos apenas começando a redescobrir. As sentinelas silenciosas continuam lá, apontando para o céu, esperando o dia em que seremos sábios o suficiente para ler o aviso completo. A pergunta não é quem construiu, mas por que eles precisavam tão desesperadamente que nós soubéssemos.